queridos, em nome de Jesus. Quero convidar a amada igreja a abrir a Bíblia comigo em Isaías, capítulo 1, versículo 18. Abra a palavra juntamente comigo. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Aleluia. Como é bom estarmos na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dEle, ali Ele está no meio deles. Por isso nós cremos, temos a certeza que o Senhor está aqui no meio de nós. Imagine, irmãos, você ir para um encontro com Deus, com esse coração, com essa sede na alma, e você ir lá para buscar o Senhor, ficar lá durante 2 dias buscando a Deus. Certamente o Senhor se manifesta e transforma a vida dessas pessoas, e isso é maravilhoso. Isaías capítulo 1, versículo 18, diz assim o texto sagrado: O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão, vamos conversar, vamos arrazoar. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverdes dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Até aí, tome assento na presença de Deus. Aleluia. Irmãos queridos, o livro de Isaías é um dos livros talvez mais importantes do Antigo Testamento, dentro dos livros chamados livros proféticos. Porque o livro de Isaías, ele na realidade conta toda a história de Jesus. É praticamente o evangelho de nosso Senhor Jesus revelado e pregado no Antigo Testamento. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra de Deus diz que Deus não muda, que nele não há mudança nem sombra de variação. Deus sempre teve o mesmo propósito, Deus sempre teve o mesmo caráter, Deus sempre teve o mesmo amor. Na realidade, Deus é amor. E nós percebemos isso através da história e das manifestações de Deus com o seu povo. Deus chamou Israel e Deus instituiu esta nação com um propósito. E o propósito eterno de Deus sempre foi o mesmo. Deus nos criou porque Ele deseja ter uma família de muitos filhos, mas não filhos de qualquer maneira. Deus quer filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. E Isaías é interessante porque ele deixa para revelar o seu chamado profético no capítulo 6. A maioria dos profetas já começa o seu livro profético falando do seu chamado. E então manifestando a sua autoridade profética, quando Deus o chamou e o instituiu profeta e colocou as palavras nos seus lábios e disse o que ele tinha que falar ao povo. Mas Isaías deixa para fazer a narrativa do seu chamado, da sua experiência com Deus, do seu chamado profético para o capítulo 6. Parece que isso se dá ao fato de ele querer demonstrar o pano de fundo em que esse chamado se deu. E no capítulo 1, começa já a palavra do Senhor na boca de Isaías, falando do estado do povo de Deus. Porque o povo de Deus havia se afastado do Senhor. O povo de Deus havia se desviado do Senhor. E como nós nos desviamos do Senhor? Não é quando nos desviamos da religião, mas é quando o nosso coração está longe do Senhor, está longe do caráter do Senhor, está longe da santidade do Senhor. E o Senhor fala no capítulo 1 com o povo de Israel, dizendo: vocês vêm na minha presença. Quem requereu que vocês viessem pisar os meus átrios, estar na minha casa? Se vocês não têm respeito pela minha casa, vocês não têm humildade, vocês vêm aqui, mas vocês estão carregados de iniquidade. E Deus diz ao povo: eu não posso suportar a iniquidade de vocês associada ao ajuntamento solene de vocês. Vocês se ajuntam solenemente em culto,
Mas vocês estão cheios de pecado, vocês estão cheios de iniquidade, vocês se afastaram de mim, vocês voltaram para trás, vocês blasfemaram do Santo de Israel, as cidades de vocês estão deixadas como uma choupana no pepinal, não existe a bênção sobre vocês, porque vocês se desviaram dos meus estatutos, dos meus caminhos. Parem de fazer o mal, diz o Senhor, aprendam a fazer o bem, olhem o direito do órfão, a causa da viúva, voltem para mim, diz o Senhor, e então eu os receberei, porque do jeito que vocês estão, quando vocês reúnem as orações de vocês e levantam a voz, eu escondo de vocês os meus ouvidos, não as ouço. Quando vocês levantam as mãos em adoração a mim, escondo de vós os meus olhos. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. E quando chega no versículo 18 desse capítulo 1 de Isaías, ele diz assim: o Senhor diz, venham, se acheguem a mim, tornem-se para mim, voltem-se para mim, venham, vamos conversar, vamos discutir a questão, vamos arrazoar, eu quero me entender com vocês, venha, vamos conversar sobre a conduta, sobre a vida de vocês, vamos conversar sobre o que está acontecendo, e esse é o chamado de Deus para nós, o chamado para nós termos verdadeiramente um encontro com Deus, e Deus fala, vamos nos acertar eu e você, vamos arrazoar, e o texto continua dizendo assim, venham, pois discutir a questão, ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Eu vejo muito amor aqui nesse texto, irmãos, porque Deus, embora todo-poderoso, embora o Deus todo-potente, santo, altíssimo, o todo-poderoso, a Bíblia diz que Ele é temível em louvores, no entanto Ele vem com toda a humildade, como um homem que se aproxima de uma criança pequena, e Ele se abaixa, e Ele conversa conosco dessa maneira, venham, vamos conversar, eu quero conversar com você, fale sobre você, vamos conversar sobre a sua vida, vamos conversar sobre as tuas escolhas como um pai, e Ele manifesta nisso tudo, irmãos, muito amor, muita humildade, e Ele diz assim, com amor terno, ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã, e aqui já é, irmãos, uma manifestação, um apontamento profético da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque Isaías, de capa a capa, é sobre Jesus, fala sobre Jesus, fala sobre a crucificação de Jesus, fala sobre tudo o que aconteceu na obra daquela cruz, e o texto continua dizendo assim, se vocês estiverem dispostos e me ouvirem, eu vejo aqui um apelo ao livre-arbítrio das pessoas, porque Deus é amor. Se vocês estiverem dispostos, meus filhos, se vocês quiserem e me ouvirem, escutarem os meus ensinos, ouvirem o meu conselho, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, é o livre-arbítrio. Pode um homem recusar a vontade manifesta de Deus? Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês vão sofrer as consequências disso. Vocês serão devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. A minha esposa, antes de sair para o encontro, compartilhou comigo uma palavra que estava no coração dela. E ela compartilhou sobre a arca do Senhor. Ela disse para mim, amor, veja só, a arca de Deus simboliza a presença de Deus no meio do povo, porque Deus fez uma aliança. Deus é uma pessoa, irmãos, e Deus quer fazer uma aliança conosco. Não se trata de uma religião, se trata de um relacionamento com uma pessoa.
E então nós precisamos conhecer a Deus para que possamos melhor nos relacionarmos com Ele, termos um encontro com Deus. E a Arca da Aliança simbolizava isso. A Arca da Aliança era uma sombra que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E ali tinham os querubins na tampa da arca, porque Deus acampa os seus anjos ao redor dos que o temem e os livra. E dentro da arca tinham as tábuas, os 10 mandamentos, a lei de Deus, a vara de Arão que floresceu e o maná. Olha que tremendo, esses elementos estavam dentro da arca. E o que simbolizam esses elementos, irmãos? Simboliza que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador na nova aliança, que Ele constituiu uma nova aliança no seu sangue, um novo acordo, um novo pacto, nós então recebemos o Espírito de Deus, e nós recebemos o próprio Senhor Jesus no nosso coração, porque Ele é a lei de Deus. Agora não é mais uma lei escrita em tábuas de pedra, mas é uma lei escrita nos nossos corações. E quando eu aceito e recebo Jesus como meu Senhor, Ele é o Rei da minha vida, o Senhor da minha vida, então o reino de Deus vem para dentro de mim. Porque o reino não se trata de um local geográfico, um país, uma nação, um reino, mas o reino de Deus se trata de um rei que tem soberania e que tem leis, e estas leis manifestam a sua justiça e o seu caráter moral. E então, quando eu busco o reino de Deus, e eu digo, tu és o meu Senhor, dentro da arca estão os mandamentos de Deus, dentro do meu coração estão os mandamentos de Deus, mas tem também a vara que fala do pastoreio, que fala da disciplina, que fala do cuidado de Deus por nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas de descanso, refrigera minha alma. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja passando, talvez num momento de pandemia, e eu venha a enfrentar um corredor de UTI, eu esteja sob risco de ser entubado, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, o teu cajado e o teu bordão me consolam. Tu és o meu pastor, tu estás comigo, tu preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. O Senhor nos unge com o Espírito Santo de Deus, e o meu cálice transborda, porque do nosso interior fluirão rios de água viva, a nossa vida transborda para além de nós mesmos. E junto, dentro da arca, irmãos, simbolizando a presença de Deus. O que é a presença de Deus? Quais são as bênçãos da presença de Deus? O que a presença de Deus traz para nós? E por que nós devemos desejar tanto sermos cheios do Espírito Santo e termos a presença de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações e em nossa casa? Irmãos, diz a palavra do Senhor que certa feita, a presença de Deus, a arca do Senhor, ela foi roubada pelos filisteus. E depois o próprio Senhor trouxe a arca de volta, porque Ele forçou os filisteus a devolverem a arca. E a arca veio trazida por um jugo de 2 bois, de 2 vacas, e elas vieram para dentro da cidade. Mas o povo rejeitou a presença de Deus. Eles não queriam a presença de Deus com eles. E então a arca do Senhor foi levada para um lugar, em uma casa, e nessa casa ela ficou por 20 anos, sendo cuidada por uma família. A Bíblia diz que essa casa onde a arca de Deus estava, onde a presença de Deus estava, prosperou sobremaneira. Dentro da arca tem o maná, que é uma figura da providência divina nas nossas vidas. Que mesmo que o povo de Deus atravessou o deserto, e no deserto não tinha alimento, não tinha água, não tinha como eles terem nem sequer a renovação do seu vestuário, no entanto, Deus dava o maná do céu, que estava ali dentro da arca. Deus tirava a água da rocha, e as suas vestimentas não envelheciam. Deus ainda é o nosso provedor. O Senhor é o nosso Rei, o nosso Senhor, a nossa lei, o nosso caminho,
porque Jesus é a própria lei que se fez carne, e a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e agora nós podemos olhar para Jesus e ver: Senhor, eu quero que Jesus esteja no meu coração, dentro de mim a lei de Deus, mas Ele também é o nosso pastor e Ele também é o nosso provedor. Deus tocou muito no meu coração a respeito disso, irmãos, e eu quero ler juntamente com os irmãos um texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 17 a 25, que diz assim: Provérbios, capítulo 16, versículo 17: O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho, preserva a sua vida. Que caminho é esse? É o caminho do reino, do senhorio de Deus sobre nós. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é um caminho para que nós possamos viver por meio dele. E a lei de Deus é muito simples, irmãos, porque a lei de Deus é o amor. Está escrito: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aquelas tábuas de pedra dentro daquela arca traziam isso em primeiro lugar. Que nós não deveríamos ter nenhuma idolatria, nenhum Deus, nenhuma imagem de escultura, nem nada. Que nós deveríamos amar o Senhor e somente a Ele adorar, e somente a Ele dar culto, amá-lo em primeiro lugar. E todas as demais leis que vêm depois dessa são relativas ao nosso relacionamento com o próximo. Amar a Deus inclui não tomar o santo nome do Senhor em vão, obedecê-lo, crer nele, amá-lo, adorá-lo, ser fiel a ele, e aí o resto é amar o próximo. Mas quando a lei se encarnou em Jesus Cristo, não era mais uma tábua escrita assim: vocês vão fazer assim, assim. Não. Agora a lei foi encarnada, exemplificada. E quando Deus exemplificou a lei, quando Ele se manifestou, Ele disse assim: um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Porque agora vocês viram. Então a mesma coisa que vocês viram, agora pratiquem e façam uns com os outros. Essa é a lei de Deus, esse é o reino de Deus nos nossos corações. E o versículo 18 continua dizendo assim: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você encontre a felicidade, meu irmão, minha irmã. Por isso diz aqui o texto sagrado: antes da ruína vem a soberba e o espírito orgulhoso precede a queda. A maioria das pessoas que caem, que são arruinadas, foi porque se tornaram arrogantes, foi porque se ensoberbeceram. E quando uma pessoa se ensoberbece, ela peca por causa da sua arrogante. Ela se conduz estribada na vaidade do seu próprio pensamento, até em relação à lei de Deus. Ela contradita, dizendo assim: não é bem assim, eu faço do meu jeito. Ela se acha sábia em si mesma, e isso é arrogância. O humilde não. O humilde, ele tem temor do Senhor, ele quer verificar, ele quer ver se está certo. Por isso diz a Bíblia, lá em João 3, do versículo 16 em diante, que Deus, Jesus, não veio para condenar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por Ele. Ele não veio para nos condenar, mas veio para nos salvar. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então nós precisamos ser humildes. E aí o texto continua dizendo assim: melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os orgulhosos.
Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Uma pessoa humilde é uma pessoa que tem um coração ensinável. Porque quem não é humilde, irmãos, quando é repreendido, quando é corrigido, quando recebe um conselho, ele não quer saber porque ele já sabe. Ou ele fica bravo, fica nervoso. Mas o humilde tem um coração ensinável e ele ama a repreensão, porque ele deseja crescer, ele deseja melhorar. E aqui diz: quem atenta para o ensino, tem um coração ensinável, acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão ter descanso, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Mediante estas palavras, irmãos, nós podemos perceber que o potente, o soberano, o altíssimo, o todo-poderoso é humilde. Porque ele se fez gente. E ele diz: vem aprender comigo, vem olhar para mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso, vocês vão encontrar felicidade. Porque o que crê no Senhor, o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração, versículo 21, diz assim: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Então, uma pessoa humilde, ela não se impõe com grosseria, com agressividade. Ela é sábia no falar. O coração é prudente e há uma doçura. Quando ela fala, ela considera o outro, ela ama o outro, e ela considera o outro superior a ela mesma. E ela usa argumentos, ela procura colocar as palavras. Claro que em alguns momentos, irmãos, nós temos que ser firmes. E o 22 diz assim: o bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. Eu pergunto para os irmãos: tem bom senso aquele que não ouve a palavra de Deus? Ou é tolo? Aquele texto de Isaías diz assim: se tiveres dispostos e me ouvirem, comereis o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Versículo 23 continua falando: o coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. O coração do sábio é mestre da sua boca, é senhor da sua boca. Ele pensa e ele ensina a sua boca. Ele não fala o que vem ao coração, ele não fala qualquer coisa, ele não fala bobagem, mas ele pensa nos desdobramentos. Ele não fala mal dos outros. Ele é prudente. Se ele abre a boca com inteligência. Ele abre a boca de forma pensada, e ele abre a boca para produzir edificação naqueles que ouvem. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, com as suas palavras, com as suas atitudes, com o seu procedimento. Isso diz respeito ao amor, irmãos. Amor é encarnar a palavra do Senhor. Esse é o caminho. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando fala do caminho, o apóstolo Paulo, no final do capítulo 12, diz assim: eu vou ensinar para vocês um caminho mais excelente. E aí ele começa o capítulo 13, que é a letra de canção, que todo mundo recita, que a gente conhece de cor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei.
E ele vai dando as características e as qualificações do que é o amor. Na introdução ele diz assim: vou falar para vocês um caminho mais excelente. E tudo que está escrito ali, Jesus encarnou. E se você quiser, você consegue botar o teu nome ali, e é isso que você tem que fazer. Se quiserdes e me ouvirdes. Se vocês quiserem aprender comigo, que sou manso e humilde de coração, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. E aí você tem que encarnar a arca dentro do coração. E podem dizer assim de nós, irmãos, talvez não, mas a gente precisa ir crescendo de glória em glória e intencionalmente buscando. Que possam dizer, o Alex é manso e humilde. O Alex não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, é abnegado. Ele não é egoísta, ele não está entrincheirado no seu próprio umbigo, fechado em si mesmo, não, ele transborda, ele vai além de si, ele toca no outro, ele quer fazer o bem para o próximo. É isso que Deus nos chama, para encarnar o amor. E no final desse texto ele diz assim: quando eu era menino eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando amadureci, deixei as coisas de menino. Hoje permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor, porque a fé, a esperança é para essa vida, mas o amor dura para sempre. O amor vai estar lá na glória, juntamente com Deus, quando nós estivermos lá na consumação dos séculos. É o amor que nos leva para perto de Deus, é o amor que é o caminho. O caminho para onde eu vou vocês já conhecem, mas que caminho é esse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, aprendam de mim, glória a Deus. E o 25 diz assim: há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Tem muito caminho, irmãos, que parece direito para nós, mas não é direito, o final daquilo é caminho de morte. E aí nós precisamos examinar os nossos caminhos, tomando como referência para as nossas vidas a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus. O que Ele faria se Ele estivesse no meu lugar? E aí nós vamos ver o caminho, e nós vamos por esse caminho. Amém, irmãos? Não importa o que acontecer na tua vida, vá pelo caminho. E o caminho é Jesus. Não importa a circunstância, vá pelo caminho, porque Ele é Jesus. E Deus está contigo. Há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim dele é caminho de morte. E isso também acontece com o arrogante. Ele é presunçoso, muitas vezes ele tem essa jactância, essa presunção: não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A Bíblia fala até para mudar de cidade, irmão, você tem que orar e pedir a direção de Deus. Porque essa presunção de dizer assim: hoje, amanhã iremos para tal cidade, está lá em Tiago. Faremos isso ou aquilo e negociaremos e ganharemos dinheiro. Essa presunção é maligna. Antes disso, vocês deviam dizer: se o Senhor quiser, e consultar a vontade do Senhor, e obedecer ao Senhor, e amar o Senhor, e crer, e confiar no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor serão felizes, bem-aventurados. E aí, irmãos, essa arrogância da onde vem? Muitas vezes vem dos nossos títulos, de quem a gente é nesse mundo. Mas a palavra de Deus diz assim: olhem a vocação de vocês, que não são muitos os de nobre nascimento. O que significa isso? Os que têm sobrenome, porque muitas vezes o sobrenome pode dar uma arrogância. Não são muitos os de nobre nascimento que são chamados. Olha a vocação de vocês, não são muitos os sábios segundo a carne. O que é isso? Os intelectuais. E a pessoa às vezes fica arrogante, porque ela tem muito conhecimento, até bíblico, irmãos. Olhem a vocação de vocês, que não são muitos os poderosos desse mundo. E o que torna uma pessoa poderosa segundo o mundo? O dinheiro. E às vezes a pessoa está indo bem, está ganhando dinheiro, está prosperando, sobe uma arrogância.
é o meu braço, porque eu sou bom, porque eu arrebento e etc. E estas coisas precedem a queda, precedem a ruína. Por isso que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. O apóstolo Paulo enveredou por um caminho desse. Diz a Bíblia, irmãos, que ele começou a perseguir a igreja por causa dessa arrogância religiosa. E ele começou a perseguir a igreja e pegava os cristãos, colocava na cadeia, açoitava, e foi até cúmplice na morte do primeiro mártir, Estevão. E um dia ele estava com carta dos fariseus, perseguindo os cristãos para botar na cadeia. E ele tem um encontro com Deus na porta de Damasco. E ali ele cai por terra. E Deus vem com uma voz mansa e diz assim: Saulo, Saulo. Vejam só, irmãos. E ele caído por terra, cego. E às vezes Deus precisa derrubar a pessoa da sua arrogância, do seu orgulho, para que possa conversar com ele. Ele caído lá, cego. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Dura coisa, Saulo, é recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que é o aguilhão, irmãos? É uma vara, tipo um cabo de vassoura, assim comprido, um bastão, uma vara, na ponta uma lança de metal. E é o aguilhão, aquela ponta bem afiada, que serve para cutucar os animais, para os animais irem para dentro do curral, para dentro do aprisco, e eles cutucam, né? E Saulo estava na mente dele fazendo a coisa mais certa por zelo da religião, arrogância religiosa. E o Senhor Jesus fala: Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E muitas vezes, irmãos, nós nos vemos assim recalcitrando contra os aguilhões, é ir para cima do aguilhão. O aguilhão está ali, e ao invés de você ser conduzido, você vai contra o aguilhão. E às vezes nós fazemos a mesma coisa nas nossas vidas, insistindo em pecados, insistindo em erros, insistindo na obstinação da nossa arrogância. Mas como é bom, irmãos, quando nós nos rendemos e com humildade nos voltamos para o Senhor. Na semana passada nós lemos João capítulo 7, versículo 37, que diz, que no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. 3 coisas importantes: você precisa ter sede. Isso fala do livre-arbítrio. Se alguém tem sede, quem tem sede, venha. Você precisa ir a Jesus e você precisa beber. Esse beber significa crer, confiar. Por isso que o versículo seguinte diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja abençoado, seja feliz. João capítulo 3, versículo 7, antes dele chegar nesse momento onde ele fala, ele diz assim: não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. E aí a gente volta lá ao ensino de Isaías: quem atenta para o ensino acha o bem, e quem confia no Senhor, esse é feliz. Você precisa nascer de novo. Como é que é isso? Aquele que me ama guardará os meus mandamentos, o Pai o amará, viremos para ele e nele faremos morada. A presença de Deus, irmãos, é abençoadora. Onde a presença está, esse lugar tem proteção, tem pastoreio e tem provisão, porque Ele continua sendo o teu provedor, o Jeová Jirê,
que traz maná do céu para você, que faz milagre, que tira a água da rocha, que cuida de você, o Senhor, o teu pastor. E Ele nos chama nessa noite, para que nós possamos estar com Ele. E isso tudo acontece quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente nasce de novo, porque Ele é o doador do Espírito Santo, o Espírito Santo vem habitar em nós. E aí, irmãos, não é uma religião, receber Jesus como Senhor não é receber uma religião, mas é um relacionamento com uma pessoa, é uma nova aliança no meu sangue. E é tão maravilhoso, porque duas coisas transformaram muito a minha vida, o meu casamento e quando eu me converti. Porque quando eu casei, eu recebi uma pessoa na minha vida. E aí tem todas as implicações de ter uma pessoa até que a morte separe na sua vida. E quando eu me converti, que foi antes de eu me casar, eu recebi uma pessoa na minha vida, que é Jesus, o Espírito Santo. E isso faz toda a diferença, é um relacionamento. Talvez muitos dos irmãos aqui tiveram essa experiência. Na época, eu nem entendia muita coisa da palavra, mas eu sentia no meu íntimo que algumas coisas que eu pensava em fazer, eu sentia que eu ia desagradar a Deus e que o Espírito Santo ia se afastar. E como eu queria a presença do Senhor, eu dizia, não, então não vou para lá. Vou ficar por aqui. Ou vou ir nessa outra direção. Quem já sentiu isso, levante a mão. Aleluia. E o que vale mais, irmãos? O que é mais importante do que tudo nas nossas vidas? Porque a palavra do Senhor diz para o rico, não coloque a tua segurança na instabilidade das riquezas, mas em Deus. É Deus que cuida de ti, é dele que vem a tua prosperidade. É Ele, o teu pastor, o teu Deus, o teu Senhor, o teu provedor. Então, a coisa mais preciosa para nós, irmãos, é a presença de Deus. E que você possa manter a presença de Deus, que a arca do Senhor, o Espírito da promessa esteja em tua vida. Porque aonde a arca está, esse lugar floresce, esse lugar é abençoado, esse lugar é transformado, porque o Senhor está junto. O Senhor está ali, aleluia. O Senhor não gosta de tristeza, então Ele vai trazer alegria. O Senhor não gosta de miséria, então Ele vai trazer bênção, Ele vai trazer prosperidade, Ele vai trazer saúde, Ele vai trazer tudo aquilo que é próprio dEle. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aleluia, vamos nos pôr